Eu quero agora estudar algumas passagens com você que dão base, que dão sustentação para o que eu afirmei no vídeo anterior. Sobre quem está envolvido, esteve envolvido na criação do mundo, na criação do ser humano. Sobre quem esteve envolvido no plano da redenção. Eu quero mostrar para você algumas passagens. Eu não vou fazer um vídeo longo para mostrar muitas passagens para você, mas eu quero mostrar algumas. Antes, porém, eu quero convidar você a se ajoelhar para nós orarmos, para buscarmos de Deus a iluminação, a compreensão do Divino Espírito de Deus, para compreendermos este assunto tão sério, tão importante para a nossa salvação. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Também o nome do seu amado Filho unigênito, que por nós verteu o sangue na cruz do Calvário para nos redimir de todo mal, de todo pecado, e para nos dar a esperança de vida eterna. Suplicamos a Ti, Senhor, a iluminação do Teu Divino Espírito Santo para compreendermos este assunto da Tua Palavra. E Te pedimos essas bênçãos em nome do Seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero mostrar agora para você as passagens relacionadas a este assunto. Eu quero pegar a minha Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, Bíblia do Ancião, é uma Bíblia preparada com alguns estudos adicionais da própria Igreja Adventista. Olha, tem o símbolo da igreja aqui, tá? É a versão Almeida, revista e atualizada, tá? Não é uma das que eu mais gosto de estudar, mas eu faço questão de usar essa Bíblia. Ela tem aqui também o inário da Igreja Adventista, né? Ela tem um inário aqui. E eu quero mostrar para você, desde Gênesis, aqui falando a respeito da criação, né? Gênesis 1:26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Então, Deus disse isso para quem? Deus disse isso para quem? Eis a questão. Os defensores da doutrina da Trindade creem que esse aqui está incluída as outras duas pessoas da Trindade, como eles acreditam, né? Mas no livro, como nós vimos, que foi distribuído hoje, no dia 27 de maio de 2017, né, o dia que está sendo gravado esse vídeo, você provavelmente vai assisti-lo em outro dia, que não esse, com certeza, né, porque o vídeo vai ficar disponível aí. Você pode compartilhar, né, nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, por e-mail, você pode reproduzir esse material em DVD, você pode distribuir, espalhar essa mensagem, porque o nosso comprometimento aqui é com a verdade das Sagradas Escrituras. Então, segundo esse livreto aqui, que tem como base o livro História da Redenção, de Ellen G. White, a criação ela foi uma obra do Pai e do Filho. Mas nós queremos sustentar o que nós falamos pelas Sagradas Escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Os outros materiais são livros para pesquisas adicionais. A nossa base de fé, a nossa regra de fé tem que ser as Sagradas Escrituras. Então, aqui quando fala, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está falando que Deus disse isso para o Filho e para o Espírito Santo? Não, não está dizendo. Só diz que Deus disse, façamos, no plural, o verbo façamos está no plural, o homem a nossa, e esse nossa também implica no plural. Porque se fosse uma só pessoa, estaria dizendo, farei o homem à minha imagem.
Mas esse plural aqui, muitas pessoas, estudantes do hebraico, os teólogos aí, vêm enchendo o peito, né? E dizendo, não, aqui esse façamos aqui é um verbo que está indicando 3 pessoas. Será mesmo? Vamos comprovar se é isso pelas Sagradas Escrituras, tá? Eu quero mostrar para você aqui o capítulo 2 e o versículo 7, que fala assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui 2 relatos diferentes. Lá em cima está falando no plural, aqui já está falando no singular, né? Formou, não está formaram. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou, não está sopraram, tá certo? Soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas vamos ao seguinte, será que esse texto daqui, ele dá sustentação à Trindade? Vamos ler outros textos, precisamos ler outros textos das Sagradas Escrituras para fundamentar essa nossa ideia. E o próximo que eu quero ler com você, ele está no livro de Provérbios, no capítulo 30, tá? Antes de ler o capítulo 30, vamos ler o capítulo 8 de Provérbios. Provérbios, capítulo 8. Estou procurando aqui em minha Bíblia. Você pode ou acompanhar ou procurar aí na sua. Diz assim, capítulo 8, versículo 22 em diante. Vamos ver aí até onde vamos ler. Diz assim, o Senhor me possuía no princípio de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida. Aqui, como sendo a sabedoria. Se você pegar o início do capítulo 8, você vai ver aqui que a sabedoria, ela fala em primeira pessoa, como se fosse uma pessoa. E nós vamos ver quem é essa sabedoria. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Por isso que está no feminino, né? Porque a palavra sabedoria está no feminino. Antes de haver abismos, eu nasci. Olha aqui, eu nasci, indicando que a sabedoria teve um nascimento. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Mais uma vez aqui vem dizendo que a sabedoria nasceu antes de todas as obras criadas, antes das montanhas, dos outeiros, das fontes de água. Olha o verso 26, ainda ele aqui é Deus, não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Olha só, aqui falando de 2 pessoas, quando Deus estava preparando a criação, preparava os céus. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Eu, no caso, é a sabedoria. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Eu estava com ele. Quando todo o preparo da criação estava sendo feito. Então aqui está corroborando, está fortalecendo qual livro? Este livreto, Em Busca de Esperança, ou esse livro aqui, A Trindade, que fala que na criação estava envolvida aí 3 pessoas. A palavra de Deus aqui em Provérbios vem confirmando, comprovando que era 2 pessoas. E eu vou mostrar para você quem é essa sabedoria que está falando aqui, que está relatando isso aqui no livro de Provérbios. Então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Eu quero mostrar para você aqui quem é essa sabedoria. Essa sabedoria, se você voltar um pouco antes aqui, olha, no versículo 17,
No versículo 12, vem dizendo, ó, eu a sabedoria habito com a prudência. E essa sabedoria aqui está com S maiúsculo, nessa versão. Eu a sabedoria habito com a prudência e dispõe de conhecimentos e de conselhos. Olha o que vem dizendo no verso 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Algumas traduções vem falando assim, os que de madrugada me buscam me acharão. Aí continua relatando, né? Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, né? No verso 19. Verso 20. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Então, depois continua no verso 22 com um subtítulo aqui, a eternidade da sabedoria, né? Então vamos ver quem é essa sabedoria aqui. Vamos para Mateus 11, versículo 19. Mateus 11, versículo 19. Vamos ver aqui um versículo importantíssimo que vem falando a respeito disso. Quem é essa sabedoria? 11, 19. Veio o filho do homem que come e bebe, dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Aqui Jesus estava falando dele, que era a sabedoria. A sabedoria é justificada pelas suas obras. Você acha que não ficou claro isso daqui? Tá bom, se você não acha que ficou claro, vamos para o próximo texto. Eu quero aqui mostrar para você outro texto, onde a sabedoria aparece aqui como a pessoa de Cristo. Lucas 11, verso 49. Lucas 11, 49. Vem atestando aqui para nós que a sabedoria é o próprio Senhor Jesus. Vem dizendo assim, ó. Por isso também disse a sabedoria de Deus. Quem falou? A sabedoria de Deus. Enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão. Então a sabedoria de Deus, ela disse o quê? Vou repetir. Enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão. Marca aí, Lucas 11, 49. Vou mostrar um outro texto agora, que mostra Jesus falando isso aqui. Mateus 23, 34 a 36. Mateus 23, 34 a 36. Diz assim, ó. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Ó, tá vendo? Não vou nem ler o verso 35, porque aqui está falando claramente, Jesus, né, falou claramente aqui para eles. E se você tem dúvidas que foi Jesus que falou isso daqui, você pode ver aí um pouco anteriormente várias advertências de Jesus, é o subtítulo desse trecho aqui. Jesus vem dando várias repreensões aqui aos fariseus, né? Ai de vós, escribas e fariseus. E aí depois ele vem dizendo, ó, no verso 32, no verso 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E aí ele repete o mesmo que foi dito lá em Lucas 11, 49. Também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão. E aqui em Mateus 23, 34 diz, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Então isso se cumpriu, muitos foram perseguidos, mortos, né? Tanto na época dos discípulos, quanto depois, através da perseguição de Roma papal, onde muitos verdadeiros seguidores, adoradores do Deus verdadeiro, porque não queriam aceitar a doutrina espúria da Trindade e de outras aberrações mais que o romanismo, o catolicismo, o papismo impôs, foram perseguidos e mortos. Então aqui mostra que quem declarou que isso ia acontecer era a sabedoria de Deus, o próprio Jesus. Mas vamos para um verso ainda mais específico, 1 Coríntios 1, 24 e 30. 1 Coríntios 1, 24 e 30. E nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo menciona que a sabedoria de Deus é Jesus, é o nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios 1, verso 24
E diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quem é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, segundo Paulo aqui? É Cristo. E olha o verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, quem é a sabedoria que estava com o Pai no princípio da criação do mundo? Vemos aqui claramente que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existia outro. Aqui em Provérbios nós vemos claramente, eu estava com ele. Eu, no caso, a sabedoria estava com ele, Deus. E era seu arquiteto. Ou seja, ele estava à frente ali na obra da criação. Ele era o arquiteto da criação. Quer uma prova disso? Vou mostrar agora para vocês outras provas de que Jesus era o agente ativo ali na criação juntamente com o Pai. João 1, versículo 3. Esse eu nem vou ler, eu vou citar de cor. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as obras foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez sem Jesus, né? É isso que está aí no verso 1, 2 e 3 de João, tá? Então, era Deus e o Verbo. Eram os dois só. Aqui em João capítulo 1 está falando claramente. Era o Verbo e era Jesus, e era o Pai. Jesus, ele era o Verbo, o Logos, a palavra, aquele que ordenava. E tudo aparecia, né? Ele era o arquiteto, né? Vamos para um outro texto que dá evidência claríssima disso. Efésios 3, versículo 9. Efésios 3, versículo 9. Diz assim, olha: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Tá certo? Vou ler aqui do 8. Ó. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar os mistérios, a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, né? Outro texto. Esse texto aqui ele fica mais claro em outra Bíblia. Nessa aqui não ficou muito claro que é Jesus, mas eu quero ler nessa daqui para você, olha. Essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui é a Corrigida Fiel. Efésios 3, verso 9. Diz assim, olha: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Tá vendo como é claro nessa Bíblia aqui? Mostra pra gente claramente que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Esse aqui é um outro texto, claro, que mostra isso. Colossenses, capítulo 1. Vamos para Colossenses, capítulo 1. Versículo 13 em diante. Diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram todas criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por Jesus. Ele foi o arquiteto de Deus na criação, como fala em Provérbios, né? Eu quero ler um outro texto aqui que também dá ciência disso. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então olha só, aqui vem falando que Deus fez o universo por meio do Filho. Não só a Terra, mas o universo inteiro, né? Capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então vemos aqui que ele é a palavra, ele é o Logos, né? A palavra de Deus aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo, que criou todas as coisas, né? O Pai criou através do Filho. Eles estavam intimamente ligados no plano da criação, né? E daqui a pouco vamos vê-los no plano da redenção. Mas antes vamos ver um último texto aqui. Provérbios capítulo 30, que eu havia falado no início, que nós íamos ler. Mas nós lemos o capítulo 8 de Provérbios. Mas vamos agora para Provérbios capítulo 30. Provérbios 30, verso 4. Vem dizendo assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem subiu ao céu e desceu? E se você ler Efésios 4, 8 e 9 e versículo 10, vou repetir, Efésios 4, 8 a 9 e versículo 10, João 3, 13, São João, Evangelho de João 3, 13, e Isaías 40, 12, você vai ver quem subiu ao céu e desceu, que foi Jesus, né? Mas aqui não está respondendo, mas essas outras passagens explicam. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem controla os ventos? Aqui está falando em uma linguagem poética, né? Quem segura os ventos nos seus punhos? Quem controla o vento? Quem amarrou as águas na sua roupa? Lembra lá do relato da criação de Provérbios? Onde fala que quando ele pôs os limites no mar, ali na criação, aqui agora já está falando uma linguagem poética, mais diferenciada. Quem amarrou as águas na sua roupa? Você consegue segurar a água na sua roupa? Deus tem esse poder, né? Aqui de forma figurada, simbólica, né? De forma poética falando. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Então note que aqui está falando de uma linguagem que reflete, que se aplica à criação, né? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Agora olha a última pergunta, que interessante. Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Algumas traduções vêm dizendo assim, certamente o sabes. Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Então sabemos que existe um ser, um Deus infinito, eterno. E também esse Deus, ele tem um filho, que é seu filho desde a eternidade. Não só quando nasceu aqui, de Maria. Porque esse texto aqui está falando que ele é filho antes dele ter vindo como homem aqui a essa terra, em Provérbios. Então existe um ser supremo. E um filho desse ser supremo, que também tem a natureza divina. Como vem dizendo as Escrituras, lá em Colossenses mesmo vem dizendo. Eu quero ler aqui para você, para não restar nenhuma dúvida sua com relação a esse assunto. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olha o capítulo 2, versículo 9 de Colossenses. Eu vou ler o 8 e o 9. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo,
Porquanto nele, em Cristo, né, que está falando aqui, o personagem, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso que lá em João 1, verso 1 a 3, vem dizendo que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Porque nele habita toda a plenitude da divindade. Né? Mas olha que interessante. Esse mesmo Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, ele disse em João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu vou ler nessa outra Bíblia aqui, olha. Na Bíblia Corrigida Fiel. João 17, versículo 1 a 3. Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe, amados, esse Deus verdadeiro enviou seu Filho para morrer por você. Eu quero ler aqui para você outro texto que vem falando sobre isso. E aí nós entramos no tema do plano da redenção. João 3,16, um verso muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, amado, o que esse livro aqui vem dizendo? Que o pecado não pegou a Santa Trindade desprevenida, mas ela bolou um plano para que o Pai enviasse o seu Filho. Isso é uma mentira flagrante, que entra totalmente em choque com as Sagradas Escrituras. Porque senão deveria estar assim no versículo 16, porque a Trindade amou o mundo de tal maneira que o Pai deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é isso que diz. Qual que é o papel do Espírito Santo? Onde que entra o Espírito Santo nessa história? Nós estamos negando a existência do Espírito Santo, nós estamos pecando contra o Espírito Santo, pensando assim? Não, amados. Só estamos crendo no Espírito da forma correta, no Espírito Santo. Você percebeu que na oração eu mencionei que Deus nos concedesse o dom do Divino Espírito dele para nós compreendermos essa mensagem? Mas o problema, amados, é que quando a doutrina falsa, arraigada durante muitos e muitos anos de ensino, é inculcada na mente das pessoas, ela ganha uma dimensão tão grande que ela é confundida com a verdade. Mas eu suplico a Deus que você dê espaço para que o Espírito de Deus trabalhe na sua mente, arranque essa maligna doutrina da sua mente, para que você compreenda que quem enviou seu Filho a este mundo não foi um Deus trino, foi um Deus pessoal. Quer ver outro texto que mostra isso? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Sabe, amados, o plano da redenção envolve a pessoa do Pai e do Filho, e eles, os dois, se fazem presentes em nosso meio hoje, através do Espírito Santo. Mas não é uma terceira pessoa, é a divina influência e poder do Pai e do Filho. Quer ver uma prova disso? Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O que Deus enviou aos nossos corações não foi o Espírito, uma terceira pessoa, um Deus Espírito Santo. A Bíblia não fala de um Deus Espírito Santo. Às vezes em que a Bíblia menciona o Espírito como atuando como uma pessoa, se aplica ao Pai ou ao Filho.
Quando fala que ele intercede por nós, é uma referência ao Filho. Porque Jesus é Espírito. Assim como Deus é Espírito, o Pai é Espírito, Jesus também é Espírito. Olha aqui o verso 7. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Algumas traduções falam herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, né? Duas pessoas. Mas eu quero aqui mostrar para você outro texto. Vamos aqui para essa outra Bíblia, né? Eu comecei com ela e eu vou terminar com ela. Eu quero aqui mostrar outro texto, que é um texto, são versículos sérios, amada, para vocês refletirem. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Sabe por que eu estou gravando esse vídeo para levar essa mensagem até você? Baseado nesse texto aqui. Que nós temos visto e ouvido, anunciamos a vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. Porque a nossa comunhão é com o Pai. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não é com a terceira pessoa. Veja agora o que vem dizendo a mesma primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 22 a 24. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Amados, isso aqui é sério. As Escrituras vêm dizendo que o anticristo, ele nega o Pai e o Filho, e não a Trindade. Hoje muitas pessoas estão sendo excluídas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque estão negando essa doutrina diabólica da Trindade. E estão confessando apenas o Pai e o Filho. Quem está com a razão? Quem está com a verdade nessa situação? Olha o que vem dizendo este livro aqui, a Trindade. Aqui nas Escrituras nós vimos que o anticristo ele nega o Pai e o Filho. Que se nós aceitarmos essa verdade, nós vamos permanecer no Pai e no Filho. Mas esse livro aqui, ele vem escarnecendo da ideia da existência de um verdadeiro Pai e de um verdadeiro Filho unigênito. Ele escarnece dessa verdade. Olha o que vem dizendo na página 107, eu quero aqui mostrar, fazer questão que você veja que eu estou lendo no livro. Vou ler no livro. Outra importante consideração envolve o modo como interpretamos a Bíblia. Página 107 do livro A Trindade. A questão diz respeito a se devemos interpretar certas passagens de modo literal ou dar-lhes um tratamento mais figurado. Vamos tentar ilustrar o ponto da seguinte forma. Quando nos referimos a Jesus como o Filho e frequentemente falamos da primeira pessoa da divindade como o Pai, estamos realmente pretendendo dar um sentido totalmente literal a estes termos? Olha só como eles são subjetivos, como eles são sorrateiros, como a serpente, como Satanás. Aqui eles vêm dizendo quando nos referimos a Jesus, mas é a Bíblia que fala que Jesus é o Filho. É as Sagradas Escrituras que falam que Deus é o Pai. Não é nós que referimos isso. Mas aqui eles colocaram, quando nós falamos de Jesus como Filho frequentemente, da primeira pessoa da divindade como Pai, estamos realmente pretendendo dar um sentido totalmente literal a estes termos? Ou seria mais apropriado interpretá-los de um modo mais metafórico,
que focalize alguns aspectos seletivos da filiação e da paternidade. Por exemplo, se alguém pretende dar um sentido totalmente literal à expressão pai, deveria isso significar que também precisa existir uma eterna e celestial mãe de Deus? Talvez o Espírito Santo? Olha aqui, amados, de forma irônica, de forma com um abuso, com um cinismo tremendo. Estes homens aqui que escreveram este livro, que são doutores em divindade pela Faculdade Andrews, abordam este tema tão sério, um tema tão sagrado, com esse tom de deboche. Se nós vamos tratar então a expressão pai de forma literal, então precisa realmente existir uma eterna e celestial mãe de Deus, talvez o Espírito Santo. E eu pergunto a vocês, quem era o pai de Adão? Deus, foi Deus que criou Adão. Deus precisou de uma mãe para criar Adão. Deus precisou de uma mãe para criar Eva. Quem era a mãe de Eva? Amados, esses homens colocam em xeque o poder de Deus. Esses homens, agentes de Satanás, raça de víboras, servos do maligno, agentes de doutrinas diabólicas, estão entupindo a sua mente com doutrinas diabólicas. Porque aqui nas Sagradas Escrituras vem dizendo claramente, isso não sou eu. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. O mentiroso, o anticristo, ele nega o Pai e o Filho. Satanás lá no Éden, você pode ver isso nesse livrinho aqui, ó, que foi distribuído aos montes aí. Vai ter gente que vai até jogar fora, como sempre tem. Alguns que pegam a literatura e não estudam. Fala claramente que Satanás, ele se encheu de inveja contra o pai e o filho, mais especificamente contra o filho, porque o filho era adorado e ele não era adorado. Então por isso que aqui nas Sagradas Escrituras fala claramente que o mentiroso, o anticristo, ele nega o pai e o filho. Tá certo? Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Amados, termo literal, metafórico. Deus, quando ele falou lá do céu 2 vezes, este é o meu filho amado em quem me comprazo, no batismo e no monte da transfiguração, ele estava usando de simbologia, de metáfora. Esses homens estão querendo dizer que tudo isso foi um teatro. Que um representou o papel de pai, outro representou o papel de filho, outro representou o papel do Espírito Santo, mas são só funções. Isso destrói o plano da redenção, porque onde está o amor de um pai em entregar o seu filho? Se era 3 iguais, poderíamos dizer 3 irmãos, onde estaria o amor? Como fala em São João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito é único do gênito, do genitor, que é o pai. Genitor é aquele que gera. Único da mesma espécie. Jesus é o único da mesma espécie, a espécie divina. Se é que nós poderíamos dizer assim. Tá certo? Eu quero ler aqui um último texto, porque naquele livro é dito que o Espírito Santo, mesmo não tendo um texto nas Escrituras, eu li para vocês, que comprove que o Espírito Santo pode ser adorado. É lógico que nós possamos pensar assim. Se ele é uma terceira pessoa, é lógico que nós podemos pensar assim. Mas vamos ver se é isso que a Bíblia confirma. Apocalipse 5, versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Então a adoração verdadeira, bíblica, é ao Pai e ao Filho, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. A Bíblia é clara em relação a isso. Eu espero que você tenha compreendido este assunto. Se você não compreendeu, se esse vídeo não foi suficiente, temos vários outros materiais. Você pode acessar o nosso site www.adventistashistoricos.com e lá nós temos muito material, muito vídeo, muitos folhetos. Nós não somos uma nova organização, uma nova igreja, não. Somos adventistas, leigos, que queremos levar a verdade até você. Não fundamos uma nova religião, não queremos tirar você meramente da igreja adventista para você ser um apostatado. Não, nada disso. Não ouça o que esses homens estão falando contra nós. Pesquise os dois lados da moeda, está olhando só um lado. E a verdade, ela pode, o real valor dessa moeda pode estar do outro lado e você não está dando atenção ao outro lado da moeda para ver qual é o valor dessa moeda. Que Deus abra o seu entendimento, você compreenda essa mensagem. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.